E aí galera, beleza? Primeiro dia da nossa nova série Uma Vida com Propósitos, do livro de Rick Warren. Vamos lá? Tudo começa com Deus, seu primeiro capítulo, primeiro dia de 40 dias da nossa jornada espiritual. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Está em Colossenses 1,16. O propósito de sua vida é muito maior do que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que família, carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Já parou para pensar nisso? Ou você concorda com isso? Que o seu propósito é muito maior do que família, do que o seu próprio eu. O foco não é você. O seu propósito, ele começa em Deus. Ele tem que vir de Deus. Deus que te criou. Deus tem um propósito para a sua vida. Tudo é nele e por ele. Desde que o ser humano existe, essa pergunta, esse questionamento existe. De qual o propósito da vida. Muitos filósofos já tentaram. As pessoas buscam isso dia a dia. E sempre foi assim e sempre vai ser assim. Porque são essas questões que a gente não consegue ver. Que a gente precisa depender de alguém maior, que a gente precisa se enxergar, a gente precisa se conhecer e saber quem nos criou e aceitar. E é muito difícil para a gente, né, colocar as coisas de Deus, se entregar completamente a Deus acima de nós mesmos. A gente tem isso dentro de nós, esse egocentrismo que o ser humano tem, de autopreservação, que faz ele fazer perguntas de o que eu quero ser, o que eu devo fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, quais são minhas ambições, os meus sonhos para o futuro. Essas perguntas que a gente faz e são perguntas erradas. Por isso que muita gente não consegue se achar, muita gente se sente frustrada, deprimida, com depressão, porque as perguntas são erradas. A gente tem que saber o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quis para a minha vida, quais foram os planos de Deus para a minha vida. Enquanto a gente não consegue enxergar isso, não consegue entregar para Ele, conseguir revelar exatamente o nosso propósito, nossa identidade, nosso chamado, a gente fica buscando o nosso eu, o que eu faço, o que eu quero e nunca consegue realizar, nunca consegue achar. Fica buscando em coisas, fica buscando em pessoas e vai ser sempre frustrado, porque o principal é Ele, todas as coisas são dele, por ele e para ele. Na Bíblia, no livro de Jó, fala assim, que todas as criaturas estão nas mãos de Deus, e é ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. Por que essa conversa de olhar para dentro, esses livros de autoajuda, eles não funcionam? Porque não tem como você olhar para dentro de você mesmo, porque você não se autocriou. Você tem que olhar para quem te criou. Tudo bem, depois que você já tem sua identidade revelada, depois que você já sabe quem você é, aí você pode olhar para dentro, porque você vai ver que Jesus está dentro de você. Jesus vive em você, habita em você, você já aceitou Ele como seu Senhor e Salvador. Você olha para dentro e você vai ver. Na verdade, não é só para dentro. Quando você tem isso clarificado, você pode olhar para dentro, para fora, para cima e para baixo, porque a sua vida é regida por Ele. A sua vida é toda entregue nas mãos dele. Então você pode olhar para qualquer lugar que você vai saber quem você é livre. Você se sente amado, você não tem necessidade de aprovação de ninguém. Ele é por você, Ele é o suficiente, muito mais do que o suficiente. Vamos olhar um pouquinho por esse negócio de cair para dentro e de entender por que isso não funciona, porque você não se autocriou. Quando você conhece alguma coisa, quando você tem um produto nas mãos e você quer saber mais sobre ele, o que é que você faz? Por exemplo, um celular, qualquer coisa. Você quer entender? Você vai no manual de instruções feito pelo fabricante, certo? Você tem um celular, como a gente falou do celular, vamos falar do celular. Você tem um celular, você consegue utilizar o celular, você sabe para que ele serve, ele te é útil, mas você sabe todas as funções que o celular tem? Isso eu estou falando de software. Você sabe todas as funções que tem, todas as configurações? Provavelmente não. Se você não for um técnico de informática, de celular,
Você não vai conhecer todas as funções que esse aparelho tem, certo? E mais ainda, se você for partir para a parte de hardware, para a parte de componentes, de placa, aí que você não vai saber mesmo. Que só quem vai conseguir te dizer isso, saber isso, é o fabricante. O fabricante, a Apple, a Samsung, com certeza eles sabem. Se você perguntar, ó, o que tem naquele componente, eles sabem, porque eles fabricaram aquele produto. Eles são os criadores daquele produto. E no nosso caso, a gente não consegue olhar para dentro exatamente por causa disso. A gente não se autocriou. Para a gente se conhecer, a gente tem que ir buscar na fonte. A gente tem que buscar direto no nosso criador, no nosso fabricante. Ele sabe exatamente tudo o que você faz, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. Ele sabe porque ele te criou. Ele conhece cada pecinha que ele fez em você. É nele que você tem que buscar. Tudo que você for buscar, você busca nele primeiro. E você conhecendo o seu pai, o seu criador, automaticamente você se conhece. Esse buscar na fonte é o que acontece com a religião hoje em dia. A religião, ela é como se fosse o rio. Imagina, o rio é a religião. A água vem da fonte, a água que corre no rio vem da fonte. Só que o rio, durante o percurso, ele vem pegando sujeira, ele vem sendo contaminado. Então, o que é que você prefere? Beber água no rio? A água que já tem lama, que tem barro, que tem pedra. A água que não é mais tão pura, é a mesma água. É o mesmo evangelho, é a mesma palavra, mas ela já foi contaminada pelo caminho, pelo percurso. Mas você tem a opção de beber água direto da fonte. O que é que você prefere? Em Efésios 1, de 4 a 6, o apóstolo Paulo ele coloca 3 pontos muito importantes. Ele está falando para a igreja aqui, ó. Conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Você descobre a verdadeira identidade e propósito. Ele fala que ele nos escolheu nele. Ele está falando aqui o que ele quer da gente, que ele nos escolheu nele, para ele. Essa é a nossa identidade revelada e nosso propósito, no 4. E no 5, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele predestinou aquilo que a gente precisa ser. Ele já pensava na gente muito antes da gente existir. Antes do seu pai existir, ele já tinha planos para você. Ele já tinha predestinado. Ele te predestinou como filho de adoção. Imagina que ele te adota. Imagine alguém adotado. Você escolhe adotar alguém. Você vai, faz todo o processo, todo o trâmite, você adota uma criança. Quando você adota essa criança, ele se torna seu filho. Mesmo que ele não seja do seu sangue, você escolheu. Você falou, você é meu filho, e a partir de agora você tem todos os direitos como meu filho. Você é meu herdeiro. É isso que ele faz com nós, é isso que ele fez com nós. Antes da gente nascer, ele já tinha predestinado que seríamos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para ele, segundo a complacência de sua vontade. E no 6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. O nosso propósito, o seu propósito, é para adorar a Deus. É para amar a Deus, para servir a Deus, para fazer as coisas que Deus ama, para cumprir o propósito dele aqui na terra. Esse é o nosso chamado e para isso que ele nos fez aceitáveis a si no amado. A gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher muitas coisas. A gente pode escolher cônjuge, a gente pode escolher carreira, apesar que temos dons e o ideal é que a gente siga os nossos dons, que a gente deixe fluir os nossos dons para a gente ser próspero. A gente tem a opção de escolha. Fala assim, eu tenho dom para música, mas eu quero ser arquiteto. O problema é seu, você vai ser um arquiteto meia boca, mas você pode escolher. Pode escolher a profissão, pode escolher a esposa, pode escolher o bairro que você vai morar, a cidade que você vai morar, o país. Agora tem uma coisa que você não pode fugir, que é o seu propósito. O seu propósito não tem como você escolher. O seu propósito é um, o seu criador é um. Por mais que você fuja, por mais que você lute contra isso, essas são verdades universais. Isso você não tem como fugir, não tem como você mudar. Então, o que você tem que fazer é mudar sua mente, conseguir entender, pedir revelação de Deus para entender isso e aí cumprir o propósito dele.
deixar fluir a sua vida, ser próspero, ser um canal de bênçãos aqui na terra, cumprir, servir, cumprir a grande comissão, o grande chamado que Jesus nos deixou. Beleza? Esse foi o primeiro dia de uma vida com propósitos. Espero que tenham gostado, compartilhe com seus amigos, fiquem com Deus e até o próximo.